Graça e paz a todos. Vocês podem se sentar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Que lugar incrível, né? Gostoso. Nós chegamos aqui, acho que não era nem 9h30. Falei para a Patrícia assim, nós vamos ser os anfitriões aqui, né? Que gostoso, irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor Ednelson, irmã Vilma, pastor Eliakim, Jéssica, aos irmãos da IPR de Amparo, a todos os que não são da comunidade local, mas que estão, de certa forma, em contato com a comunidade, aos pastores, que momento especial. Pastor Eliakim, ele estava falando ali que nós entramos no ministério juntos, 2015, fomos consagrados, ordenados juntos, trabalhamos juntos. Eu pensei assim, meu Deus, que a Patrícia e a Jéssica não tenham ciúmes, né? Eu não tinha percebido que a gente era tão próximo assim, né? Que coisa boa. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Eliakim? Eliakim é uma pessoa de uma conduta ilibada, extremamente cuidadoso, zeloso pelas coisas de Deus. E eu tenho certeza que os irmãos estão muito bem assistidos no ministério pastoral dele. Bom, como ele já me apresentou, né, eu sou o pastor Luiz, sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Campinas, e eu vou deixar com que essa pessoa que está aqui do meu lado se apresente, e depois eu quero contar uma experiência que eu fiquei com inveja aqui do pessoal que compartilhou. Ela não sabe que eu vou falar isso. Ai, meu Deus. Bom dia a todos, graça e paz, é uma alegria estar aqui. É muito bom, é um privilégio. Muito obrigada aos pastores, né? A minha amiga Jéssica, a irmã Vilma, por esse convite. É uma honra nós estarmos aqui. Meu nome é Patrícia, sou esposa do pastor Luiz. Nós estamos ali em Campinas, temos uma filha, Joana, de 12 anos, que está tomando um solzinho ali fora. E nós estamos muito felizes por estar aqui. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações e nós seremos edificados para a glória de Deus. Bom, aproveitando então esse embalo de como vocês se conheceram, eu queria compartilhar 2 momentos que anteciparam o compromisso de namoro com a Patrícia, e eu queria mostrar para vocês como é importante nós sermos estratégicos no relacionamento. Um deles não funcionou, mas eu não desisti, e o outro deu certo, tanto é que nós já estamos há alguns anos casados. Eu conheço a Patrícia desde os meus 14 anos. Então eu frequentava a casa dos pais dela, tinha muito contato com os irmãos, a gente cresceu ali na mesma comunidade, enfim, era considerado um irmão da Patrícia. Eu sou mais novo do que a Patrícia, pouquinha coisa, mas sou mais novo. Então nós crescemos ali, e aquele contato com a igreja, e todo mundo conversando, a Patrícia sempre me viu como um irmão, como se fosse um irmão de sangue mesmo. Patrícia, em momento algum, pensou que pudesse namorar com o Luiz. Só que quando eu descobri que eu estava apaixonado pela Patrícia, a Patrícia, antes do nosso relacionamento, ela foi noiva. Posso falar, né? Já falei. Ela foi noiva e o rapaz com que ela noivou, o nome dele era Brasil Leal. Isso mesmo, Brasil Leal, porque ele nasceu na época do regime militar. Então o pai dele colocou o nome, olha o patriotismo ali fervente na família. E o Brasil era uma pessoa extremamente carismática, né? Trabalhava na rádio, ele cantava, ele se dava muito bem. E quando ele veio para a igreja, ele olhou e viu a Patrícia cantando. Eu não esqueço da música, que ele falava, olha de alegria, verso de louvor. E ela fazia assim e tal, ele virou para mim e falou assim, rapaz, que moça bonita, hein? Como chama aquela moça? Eu falei assim, Brasil, pode desistir. A Patrícia, sem chance para você. A Patrícia é muito espiritual, né? E fiz todo aquele drama, mas eu não tinha nenhum sentimento pela Patrícia. E não é que o Brasil conquistou a Patrícia. O Brasil começou a namorar a Patrícia, ficou noivo, e aí o Brasil teve um problema sério de saúde, ele adoeceu e faleceu. Eu fui congregar na igreja sede, a Patrícia ficou na filial, que é num bairro chamado Jardim Morada do Sol, e nós ficamos aí quase 5 anos sem nos vermos. A Patrícia passou por um momento emocional muito difícil, teve depressão, e em 2004 eu comprei a Titan 150 cilindradas, era lançamento. O que eu fiz? Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou levar a Patrícia para passear de moto. Mas não pensando em conquistar a Patrícia, é porque a moto tem essa dinâmica, né? A gente estava vindo para cá, um pessoal passando com aquelas motos de mais de 1000 cilindradas, assim, é uma coisa maravilhosa. Tem casais que vivem, caem na estrada mesmo, é gostoso. E aí eu comecei a passear com a Patrícia. Nessa tentativa de melhorar o astral dela se sentir bem,
eu acabei me apaixonando pela Patrícia, percebi que não conseguiria mais ficar sem a Patrícia, mas eu não tinha conquistado a Patrícia. E toda vez que nós íamos na casa de algum irmão, ou mesmo na igreja, alguns irmãos percebiam o que eles falavam. Patrícia, o Luiz está gostando de você, hein? A Patrícia falava assim, Deus me livre, só se eu pegar para criar. Irmãos, aquilo era uma punhalada no meu peito. Eu falava assim, meu Deus, essa mulher nunca vai me enxergar como um possível candidato. Aí eu estou trabalhando na farmácia, meu patrão chega, perfume forte, um cheiro amadeirado, um perfume gostoso. Eu falei assim, ô Sérgio, que perfume é esse? Ele olhou para mim e falou, isso é perfume de homem maduro, de homem experiente. Ele falou assim, é Portinari da Boticário. Eu pensei, vou comprar esse perfume, já que ela me vê como um homem muito novo para ela, pelo menos o cheiro, né? Diz que tem essa relação, a memória afetiva. Comprei o perfume, convidei ela para ir no cinema, criei toda uma situação para que ela aceitasse. E aí eu não queria ir de moto, porque eu queria que ela sentisse o cheiro do perfume. Essa é a primeira estratégia. Aí convidei ela, fui no meu irmão tinha uma oficina mecânica na época, eu falei assim, Gilvão, vamos fazer o seguinte, fica com a minha moto, me empresta o seu carro que eu vou levar a Patrícia no cinema. Ele, opa, como assim, vai levar no cinema? A irmã da igreja? Eu falei, calma rapaz, passei aquele perfume todo, entrei no carro e fui buscar a Patrícia. Parei na frente da casa dela, o irmão dela mais novo já ficou meio desconfiado, já não gostou daquilo. Falei, sei não, hein? Lembra? Ele brigou, Alexandre, aqui que o Luiz vem buscar, só vocês dois no cinema? Ela, não, é assim, só vai passear. Ela entrou no carro, não falou nada. Dirigiu o carro, chegou na esquina, eu falei assim, não é possível que não vai funcionar essa estratégia. Aí eu falei assim, Patrícia, você não está sentindo um cheiro diferente? Aí ela, nossa, que cheiro de graxa. É porque o carro do meu irmão é mecânico. Aí, ou seja, a estratégia não funcionou. Aí, segunda estratégia, falei, bom, vou tentar uma outra forma. Na época tinha as locadoras, né? Fui na locadora, procurei um filme que tivesse a história de um relacionamento de uma mulher mais velha com um homem mais jovem. Olha só a estratégia. Assisti o filme era mais ou menos assim, a mulher tinha sido conquistada por um rapaz, ele bem mais jovem do que ela, só que ela estava em dúvida se ficaria com ele, se seguiria em diante, porque ele era novo, imaturo, e ela procura uma psicóloga. E a psicóloga disse que a idade não teria problema, desde que ele fosse maduro e tal, e que nem sempre a idade tem a ver com a maturidade, porque a psicóloga não sabia que o rapaz era filho dela. Enfim, eu assisti o filme, eu vi quais os pontos negativos do relacionamento deles, para que aquela mulher desistisse do relacionamento. E aí convidei a Patrícia para ir na casa da minha irmã, para a gente assistir o filme e tal, tal. E ela começou a assistir o filme. Durante o filme eu falava assim, esse rapaz deveria fazer... Só que eu já tinha assistido o filme, né? Esse rapaz deveria fazer isso, isso e isso. E o cara fazia exatamente ao contrário e a mulher se decepcionava. Aí durante o filme ela virou para mim e falou, nossa Luiz, eu não tinha percebido como você é maduro para a idade que você tem. Então, estratégia, né? Saber o que você quer, estabelecer um objetivo. E aí depois que a gente casou, eu falei assim, Patrícia, eu já tinha assistido o filme. Então, irmãos, eu fiquei com vontade, pastor Eliakim, desculpa, eu tinha que compartilhar. Mas muito bem, meus irmãos. Você quer falar alguma coisa ou a gente já começa? Não, você já começou bem. Eu fico preocupado, não sei que eles vão querer saber a idade, não. É pouquinha diferença que Patrícia, ela ficou cismada na época, né? Achou que todo homem tinha que ser mais velho e tal. Bom, vamos lá. Irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai ser o versículo chave, se é que a gente pode dizer assim, para o que eu e a Patrícia queremos falar nessa manhã. O tema é imperfeitos. Nós nos casamos, estabelecemos objetivos, planejamos viver aí muitos e muitos anos juntos, mas nem sempre as coisas caminham do jeito que a gente planejou. Isso é um fato. Ninguém aqui tem uma vida conjugal perfeita. Nos ipsis literis, né? Em cada detalhe. Isso não existe. A nossa vida não é linear o tempo todo. Ela tem altos e baixos. Mas por que isso acontece? Por que não existe o casamento perfeito, se Deus é perfeito? Vejam o que diz Gênesis 1, 27. Diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Esse versículo nos revela pontos importantes para a gente começar a nossa conversa nessa manhã. Primeiro, nós não somos frutos da evolução, do acaso. Nós somos intencionalmente criados por Deus. Então existe um Criador. O versículo diz, e criou Deus. Existe um Criador. Esse Criador que é transcendente, que está acima da sua criação, mas que também é imanente, que se relaciona com a sua criação. Ele está conosco, mas ele está além da sua criação, porque ele é o Criador. E o texto diz que ele criou o homem, e aqui não se refere especificamente ao sexo masculino. A ideia de homem aqui é de humanidade. Então, ele nos fez, ele criou a humanidade. E olha que interessante, ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Atributos. Atributos comunicáveis de Deus que são colocados em nós. Amor, bondade, justiça. Nós expressamos esses atributos porque foi Deus quem nos fez e a sua imagem está em nós. Agora, diz que ele criou macho e fêmea. Aí sim há uma especificidade de cada um dos sexos. Então, eu quero começar conversando com vocês dizendo o seguinte: existe um Criador e esse Criador nos fez perfeitos. Esse Criador nos fez absolutamente iguais em essência. Ele criou a humanidade. Homem e mulher os fez, mas nós somos absolutamente iguais. No entanto, há uma função específica para cada um de nós. Porque o texto diz que macho e fêmea os fez. Esse ponto é importante porque a gente está vivendo uma ideia progressista na sociedade, da questão ideológica e desconstrução da especificidade que Deus nos deu. Portanto, Deus fez tudo e tudo que Ele fez foi perfeito. Agora imaginem como era o relacionamento no Jardim do Éden, né, Paty? A harmonia no Jardim do Éden era perfeita. Adão e Eva desfrutaram desta perfeição, porque eles foram criados perfeitos. Mas, diante desse percurso, esse casal que estava ali no jardim, que Deus criou com toda a perfeição, eles tinham harmonia, eles consideravam a vontade um do outro. Esse relacionamento era um relacionamento de paz, era um relacionamento equilibrado, era um relacionamento harmonioso. Porém, algo aconteceu e que mudou essa história, mudou essa configuração. O pecado entrou e afetou a humanidade. A partir da queda, Adão e Eva, eles amargaram esse fruto, né? Eles amargaram essa desobediência com a queda e toda a humanidade foi afetada. Então hoje nós não somos perfeitos. Hoje nós somos imperfeitos porque nós fomos atingidos pelo pecado, nós vivemos a consequência desse pecado. Então hoje falar de harmonia em relacionamentos é um grande desafio, não é? Por quê? Porque a partir da queda, então agora o relacionamento entre homem e mulher passou a ser um relacionamento que demanda muito esforço, porque com o pecado veio o egoísmo, com o pecado veio a destruição, com o pecado a vontade de Deus foi distorcida, foi deturpada. Então agora nós como imperfeitos, nós casais como imperfeitos, nós temos que viver de maneira harmoniosa. E como que nós vamos fazer isso, irmãos? Será que é possível nós vivermos de maneira equilibrada dentro do nosso relacionamento, tendo que enfrentar tantos desejos que agora estão diante de nós, que fazem parte da nossa natureza pecaminosa?
Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E para nós fazermos o que é a vontade de Deus, demanda esforço. Demanda, muitas vezes, renúncia. Nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus original. Nós precisamos nos sujeitar aos mandamentos do Senhor. Então, isso não faz parte da nossa natureza. Porque nós somos imperfeitos. Então agora, viver um relacionamento, seja ele qual for, aqui nós estamos tratando de casais, mas viver qualquer outro tipo de relacionamento com filhos, com os pais, com amigos, com pessoas que nós temos que conviver, não é fácil. É por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e entender qual é o segredo e qual é o caminho que nós precisamos trilhar para que de fato nós venhamos ter um relacionamento harmonioso. E aqui a gente pode começar falando dessa harmonia, falando a respeito que nós devemos considerar a vontade um do outro. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso muitas vezes abrindo mão da nossa vontade, e isso é plano no casamento. Quando nós falamos de casamento, nós falamos de algo em equipe, nós falamos de parceria, nós falamos de estar juntos no mesmo caminho, na mesma direção. Então nós precisamos abrir mão de muita coisa. E aqui a gente vai falar mais um pouquinho adiante sobre esses comportamentos e como que nós devemos aí agir. Mas guarde isso, é possível nós vivermos em harmonia? Mesmo com o pecado afetando a nossa natureza, será que é possível? Nós vamos ver aqui no decorrer aí desse bate-papo. Amém. A Patrícia fez um diagnóstico aqui, na verdade, né? Eu falei sobre a perfeição da criação, como Deus nos fez, os atributos que Deus colocou em nós, e ela falou sobre algo que às vezes a gente não se atenta. Por que é que nós temos tanta dificuldade na vida conjugal? E ela foi incisiva por causa da queda. É por isso que o tema dessa palestra é imperfeitos. Quando nós nos mudamos para Campinas em 2015, no começo, assim, para a gente se adaptar à cidade, a gente sente saudade da família, embora seja perto, né, 30 quilômetros ali, rapidinho a gente estava em casa, mas no começo a gente sente falta dos irmãos, falta da família, das pessoas mais próximas. A gente passava a semana inteira longe, foi uma mudança rápida, então toda segunda-feira, folga pastoral, nós íamos para Indaiatuba. E o nosso carro tem a placa da cidade de Indaiatuba. Então existe um acordo aí na questão de trânsito, os carros de Indaiatuba não pagam o pedágio, que é caríssimo para ir para Campinas, desde que eles passem pelo desvio de uma área de condomínio chamada Helvétia. Então, estava lá toda segunda-feira com o nosso carro, nós estávamos desviando ali pelo Helvétia, a gente passava entre condomínios de luxo, pessoas abastadas financeiramente, tem o Aras, né? O pessoal joga polo lá, tem muita gente famosa que mora naquela região. Enfim, quando a gente parava o carro depois da praça de pedágio, assim, tinha uma lombada, geralmente tinha alguns jovens entregando folders das casas que seriam lançadas lá nos condomínios e para vender. Aquela, assim, uma coisa distante da nossa realidade, né? Casas caríssimas. Mas o que me chamou a atenção é o fato de que a imagem, além daquela casa maravilhosa, com piscina, espaço gourmet, enfim, a família, o padrão estabelecido, né? O sonho americano, né? O Carlos americano, né? Vai saber, né? Aquela ideia, sabe, que influenciou o mundo ocidental. O homem, geralmente, o cara forte, de olhos claros, aquele cabelão assim, todo bem arrumado, aquela mulher loira, aquele cabelão esvoaçante, também os filhos todos lindos. E aí você pega um folder daquele e você fala assim, meu Deus do céu, eu sou muito miserável, né? Não é possível. Porque se esse é o padrão de família feliz, todo mundo sorrindo, e nem é uma família, né? São modelos que estão ali, mas a gente fica com aquele ideal. E vocês já perceberam quanto nós corremos atrás desses ideais? Por exemplo, o homem levanta cedo todo dia para trabalhar, né? Pegar o leão pelas barbas, e ele tem que pagar as contas, e ele tem que planejar e projetar, são as crianças, as necessidades de casa, ele fica preocupado com o futuro. A esposa também, antigamente, conseguia-se mais na estrutura familiar preservar o fato de que a mulher não deveria trabalhar fora, principalmente com filhos pequenos. Hoje já a demanda econômica é outra, a realidade é outra, a vida é muito mais corrida, as mulheres trabalham. Isso vai gerando um estresse, tem conflitos, tem crises.
E aí você pensa assim, bom, eu não vou alcançar o que eu preciso para ser feliz e o meu casamento não vai ser perfeito. Só que aí você olha para pessoas ricas e elas também não são felizes. Ué, por que uma pessoa tem tanto patrimônio, tem saúde, tem aquela família maravilhosa e não é feliz? O diagnóstico é esse, por causa do pecado. É por isso que nós ouvimos centenas e centenas de palestras que são maravilhosas e que às vezes elas focam muito a que a gente chama de autoajuda. É óbvio que o homem às vezes pisa na bola quando ele vai tomar banho e não leva a toalha, ou quando deixa a toalha molhada em cima da cama, ou quando não ajuda a mulher a lavar a louça, ou quando deixa o chinelo jogado em qualquer lugar. Mas essas são questões pontuais. E às vezes a gente vê tantas palestras falando sobre isso, né? Porque as mulheres gostam de compras, né? Que diz que a mulher gosta de carinho, né? Relógio carinho, brinco carinho, é a ideia do carinho. E é uma coisa assim, pode acontecer? Pode, mas não é necessariamente esse o cerne do problema. O problema não é necessariamente relacional, o problema não é econômico, o problema não é a tradição, a cultura familiar, não, o problema é o pecado. Existe algo que afetou o relacionamento entre o homem e a mulher. E Deus disse, maldita é a terra por tua causa. E Deus imputou uma maldição no relacionamento, falou da dificuldade do relacionamento entre Adão e Eva. Então, nós somos, no momento, imperfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição, a imagem do Filho de Deus, mas nós vamos enfrentar problemas e nós precisamos de um diagnóstico. Eu trabalhei alguns anos em farmácia e eu lembro que toda vez que alguém chegava com uma receita, ali era claro, o médico fez um diagnóstico. O médico diagnosticou sua patologia, passou a medicação. Às vezes a pessoa não tratava a doença. Ou não comprava porque o remédio era muito caro, ou porque achava um absurdo e muito tempo de tratamento, ou comprava o remédio e não fazia o tratamento e continuava com a doença. Ter o diagnóstico é importante. O diagnóstico nós temos, a queda. Patrícia falou aqui, perfeito. O pecado entrou na humanidade. Então a criação perfeita agora está afetada por causa do pecado. Nós temos o diagnóstico. E agora, Deus estabelece princípios. E um deles é como ele vai instituir o casamento e como é que nós temos que viver para tratar essa enfermidade causada pelo pecado. Quando a gente olha os casamentos de hoje, qual a perspectiva que a gente tem? Como que você vê, Paty, os casamentos hoje? Como a Bíblia apresenta o casamento? As Escrituras estabelecem um modelo de casamento muito diferente das configurações matrimoniais pós-modernas como um contrato entre duas pessoas. A Bíblia nos apresenta o casamento como um culto nupcial. Então tem muita gente equivocada a respeito do casamento. Por quê? Porque casamento é bíblico, casamento é plano de Deus, foi Deus que instituiu o casamento. Então, se a pessoa não tem o conhecimento das Escrituras, não tem o conhecimento de Deus, ela vai achar que o casamento é simplesmente um dia maravilhoso, que ela conhece uma pessoa, quer ficar junto e faz aquela big festa e faz aquelas coisas estrondosas e tem aquela casa maravilhosa e tem tudo ali para dar certo, mas no fundo não tem a base correta, não tem os princípios bíblicos, então isso não vale de nada. E hoje, na sociedade, a gente vê o casamento apenas como um momento de prazer, um momento ali de felicidade, entre aspas, né? Porque é só aquele momento. Por isso que as pessoas muitas vezes investem tanto nesse momento, nesse brilho todo. Não que seja pecado você ter uma boa festa, fazer o que você deseja, não é isso. Mas é que as pessoas acham que casamento é só aquele momento de celebração. Mas o casamento vai além. O casamento é um propósito de Deus. E o casamento, na Bíblia, ele é apresentado como um culto nupcial, ou seja, nós precisamos viver esse casamento para a glória de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Praticando o que diz as Escrituras a respeito do casamento. Então é por isso que as pessoas não têm muito pudor, elas hoje casam, se não der certo eu vou separar mesmo, e aí já vai para o segundo, terceiro casamento, e a gente vê aí essas pessoas usando do casamento como uma coisa tão fútil, uma coisa sem sentido, e muitas vezes isso também afeta a igreja.
igreja. Às vezes as pessoas, até sendo cristãs, não têm o conhecimento correto do que é esse compromisso, do que é esse propósito de Deus e acha que tem que fazer ou viver como a sociedade impõe. Não, irmãos, nós temos que viver conforme os padrões bíblicos. A sociedade é contra a vontade de Deus, a sociedade corre do padrão de Deus. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras para praticar a verdade e que o nosso casamento seja pautado nas Escrituras. Então, o nosso casamento é um culto a Deus. O que significa isso? Eu preciso glorificar a Deus com as minhas ações, eu preciso viver nesta verdade, eu preciso estar neste casamento empenhado para que eu seja um canal de bênção na vida do meu esposo, para que meu esposo também seja esse canal, para que possamos desempenhar o nosso papel. Homem e mulher são iguais perante Deus, porém têm funções distintas. Nós, mulheres, temos um papel nesta relação específico e os homens também. E a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre isso. Eu estou lembrando aqui de algumas propagandas que as empresas fazem e que nos deixam muito excêntricos. Você pega, por exemplo, os bancos, é um engodo, né? Eles enganam a gente. Mas os bancos, eles costumam fazer propagandas do tipo assim, você é o mais importante, você é o centro do nosso trabalho, dos objetivos que nós estabelecemos, pensamos em você. As grandes empresas fazem isso, né? Tem até uma mega loja na área de varejo que fez uma propaganda, dedicação total a você. O Grupo Pão de Açúcar, ele tem uma pergunta, fizeram até uma música, para te ver feliz, o que é que faz? Olha só, sempre nessa ideia. E as pessoas vivem atrás dessa tão sonhada felicidade. A gente compra carro, compra casa, a gente passeia, viaja para o Nordeste, quem tem condições viaja pelo mundo, cuida da estética, vai para a academia. Tudo que a gente quer fazer é sempre pensando numa felicidade que parece que nunca chega. Agora, vocês perceberam como está sendo construída a ideia com base nas Escrituras? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Criou de forma perfeita. A queda veio, a desobediência de Adão. Ao desobedecer ao princípio estabelecido por Deus, entrou o pecado. O pecado afetou o que era perfeito, tornou-se imperfeito. Consequentemente, vêm as dificuldades que começam lá na ponta, na vida conjugal. Então, casamento perfeito não existe. Aí surge uma pergunta, com base no que a Patrícia acabou de falar. E ela apresentou o casamento numa perspectiva nova. Casamento não é entretenimento, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, fazer aquela festa, é aquele momento glamuroso e tal, e investe-se tanto. O Brasil é o 4º país no mundo que mais gasta com festas de casamento. Estados Unidos, os Estados Unidos é o primeiro que mais investe em festa de casamento. Mas o Brasil já está em 4º lugar. Porque a gente acha que o casamento é aquele momento só, mas não é. O casamento é um culto. Então, nós fomos feitos para a glória de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado entrou, nos tornamos imperfeitos. Deus restabelece o princípio, a instituição do casamento é fundamental para resgatar a essência do culto a Deus. Agora, como é que funciona o culto? Os irmãos vão na igreja, o culto é feito de qualquer forma? Não. Tem elementos que regulam o culto e tem principalmente o que a gente chama de liturgo, não é? Que faz a liturgia, que conduz o culto, cada um tem um papel, tem aquele que conduz o louvor, aquele que faz a pregação, a oração São papéis específicos dentro de todo aquele ofício que está sendo realizado. Dentro do casamento, Deus também estabeleceu. E eu quero falar sobre um deles, que é o papel do homem. Deus estabeleceu para o homem um papel de liderança dentro do casamento. E a forma de resgatar esse equilíbrio, essa boa convivência, esse bom matrimônio, está exatamente no exercício da liderança do homem. Calmem as mulheres, eu não estou dizendo que o homem é melhor do que a mulher. Eu já comecei dizendo que, em essência, nós somos absolutamente iguais. Há uma especificidade em cada um dos papéis. O homem, e aqui a gente vai falar com base nas Escrituras e na história e na tradição judaica, porque, afinal de contas,
Nós somos cristãos e a nossa tradição é judaico-cristã. Então, vamos pensar um pouquinho nos hebreus. Qual era o papel dos homens na cultura hebraica? O homem ensinava a religião, ele ensinava a cultura, a história do seu povo, e ele ensinava a profissão. Era o homem que tinha essa responsabilidade. Entre os hebreus sempre foi assim. O homem, ele tinha primeiro a responsabilidade de ensinar a espiritualidade aos filhos. A liderança espiritual da família hebraica compete ao homem. E para nós cristãos também. As maiores crises enfrentadas na vida conjugal estão enraizadas à falta de espiritualidade do homem. É o homem que tem que assumir o papel de liderança espiritual. Ontem mesmo, conversando num grupo de pastores da Administração Nacional, foi publicado um artigo sobre os jovens e a influência do pensamento progressista e como eles estão abandonando o cristianismo e indo para outras linhas, outros tipos de pensamento. E eu falei sobre a intenção que nós, na Igreja de Campinas, tem tido com o resgate do culto doméstico. Ontem mesmo nós estávamos realizando, eu faço semanalmente, elaboro e mando para todos os irmãos uma linha de transmissão para que os homens assumam a responsabilidade de resgatar o culto dentro de casa. Nós vivemos uma vida tão agitada. Os nossos filhos estão expostos às redes sociais, à influência de youtubers, à influência na universidade, na escola, no trabalho, nos amigos não crentes. E os homens, eles não têm esse contato. A gente trabalha, se preocupa em dar uma boa condição aos filhos, se afasta da esposa, se afasta dos filhos e quando percebe já os perdeu. A liderança espiritual é fundamental. A maior declaração de amor que o marido pode fazer pela esposa e o pai pelos filhos é orando por eles. Eu falei isso no último encontro de casal. Eu falei assim, você vai fazer uma declaração de amor pela sua esposa. Tem irmãos que entram em desespero. Pelo amor de Deus, não vou pegar o microfone e falar, eu te amo, você é tudo na minha vida. Mas imagine como a sua esposa se sente quando você ora por ela e diz assim, Senhor, eu agradeço a Ti pela vida dessa mulher. Minha companheira, está comigo em todos os momentos, me auxilia, me orienta muitas vezes, compreende as minhas dificuldades, enfrenta as batalhas. Para a mulher, você está falando com o seu Criador a respeito dela, nós fazemos isso. Teve uma experiência que a gente viveu fazendo isso pela Joana, quando a gente abriu os olhos, a Joana estava em lágrimas. Você já imaginou a sensação dos seus filhos, você orando, o pai que trabalha, que tem aquela vida corrida, que é aquele homem tão ocupado, ele para orar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Então a liderança é do homem. E isso afetou de forma tão grave, que para vocês terem uma ideia, o Ministério Infantil da Igreja, que é Ministério de Ensino, de Formação de Identidade, é quase 100% das mulheres, porque os homens não querem. Porque a gente veio com essa ideia secularizada de que quem ensina a criança é mulher. E os hebreus não eram assim, era o homem. É o homem que ensina as crianças, seja menina ou menino. Então eles olhavam e tinham aquela referência paterna. Eles ensinavam também a história, a tradição. Quantos aqui que podem ter tido a profissão porque o pai teve? Antigamente não era assim? O pai era mecânico, o filho virava mecânico. Era marceneiro, o filho virava marceneiro. Porque essa é a herança, a influência que nós tínhamos. A história da sua família, a sua construção de identidade. Então, o homem tem um papel de liderança. A maior crise que nós estamos enfrentando é por conta da pouca liderança masculina. Então, há muitos palestrantes, eu acho até divertido, e eu gosto, às vezes eu escuto um ou outro, e eles falam até sobre a psicologia, falam sobre terapia, contam piadas, e a gente acha bacana e tal. Mas, irmãos, o fato é, se nós não assumimos o papel bíblico, nada disso tem efeito algum. Às vezes a gente ouve um palestrante, dá risada, acha legal as experiências, mas a gente volta para casa e tudo continua do mesmo jeito. Agora, o que a Bíblia diz é completamente diferente. A Bíblia não nos leva a rir. A Bíblia diz assim, vocês precisam mudar. E a liderança é nossa. Eu falo como homem, eu sei das dificuldades que nós temos, eu sei dos desafios que existem, mas nós precisamos assumir a liderança. Assumir a liderança no cuidado, na provisão, não que a mulher não possa trabalhar, mas o homem tem esse papel de equilíbrio emocional,
de postura, de segurança, de cuidado mesmo com a família. Isso é fundamental. Então, dentro desse corpo agora de liturgia do culto nupcial, porque o casamento é um culto a Deus, por isso que a gente faz tudo para glorificar a Deus, esse é o papel do homem. E a mulher também, é claro, tem um papel fundamental. A função da mulher, far-lhe-ei uma ajudadora, né? Ou em outras traduções, uma auxiliadora idônea. Infelizmente, as ideologias de hoje querem dar a entender que as mulheres que obedecem a esse padrão inevitavelmente são oprimidas pela dominação patriarcal. Então, o que a gente vê hoje na sociedade? O feminismo ele vem com muita força tentando ganhar aí a mente e o coração das mulheres, que as mulheres elas não devem se submeter à liderança masculina, né? Ou seja, você não precisa respeitar o seu marido, você não precisa se submeter. E quando nós falamos de submissão, não é subserviência, né? Você não vai ser uma escrava desse marido, você não vai abaixar a cabeça para tudo, não é isso. Mas submissão significa que ambos estão debaixo de uma mesma missão. Eles caminham juntos, um do lado do outro. Eles estão ali para estarem juntos nesta missão. Então, a mulher não é inferior ao homem, como foi bem dito aqui, mas nós temos uma função nesse casamento, né? A mulher, ela foi feita para ser uma auxiliadora idônea. Não quer dizer que você, quando falar auxiliar, também é uma palavra que soa, às vezes, de maneira equivocada, né? Como assim auxiliar? Eu vou ser empregado desse homem? Como assim, né? Eu vou ser aí uma serva? Não é nesse sentido. Mas você, como uma auxiliadora idônea, mulher, você veio com a função de completar este homem. Então, você vai estar na vida dele como auxiliadora idônea para completar aquilo que ele necessita. De que maneira? Nós, como mulheres, nós temos muitas habilidades, não é? Muito mais do que os homens. Os homens, eles focam em uma coisa e é uma de cada vez. A mulher não, ela tem aquele olhar que amplia tudo, ela consegue fazer atividades uma atrás da outra, muitas ao mesmo tempo. Então, a mulher foi feita com essas habilidades. Agora, como que nós vamos usar isso? Nós vamos usar isso para o bem. Nós vamos usar essas habilidades para auxiliar esse marido. Então, nós não podemos brigar pela liderança. O pecado, ele veio e colocou o casamento como uma queda de braço. Então, muitos entram no casamento para disputar forças. Então, a mulher compete com o homem. A mulher, ela quer trabalhar, ela não quer cuidar de casa, ela não quer cuidar de filho, ela quer ganhar dinheiro, ela quer mostrar que ela pode, que ela é autossuficiente. Essa é a ideologia da sociedade aí fora. Você ficar cuidando de casa, mulher, você ficar se submetendo a seu marido, dependendo do dinheiro do seu marido, enfim, irmãs, nós precisamos entender que nós temos uma função neste lar, nós temos uma função neste casamento. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou. Se Deus te deu esse esposo que está aí do seu lado, o seu esposo, se Deus te deu ele, é para que você cuide dele. É para que você caminhe junto, é para que você venha ser uma agente de transformação na vida desse homem. Em que sentido? Você precisa potencializar o que ele tem de bom. Você precisa estar ao lado dele, ajudando ele a desempenhar o seu papel. Você está nesta liderança junto com esse homem, não disputando essa liderança, entenderam? Então, nós não somos o cabeça, o nosso marido é o nosso cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, então ele constituiu o homem como cabeça. O homem é aquele que lidera, é aquele que protege, é aquele que provê, é aquele que cuida de nós, da nossa família. Esse é o papel do homem. Nós, mulheres, nós precisamos estar junto nessa liderança. Nós precisamos estar ajudando esse homem a liderar. O problema é que muitas vezes as mulheres querem tomar o papel dos homens. Aí a mulher vai e toma a frente do homem. Aí o homem não consegue liderar, não é assim? Tem muitos conflitos nessa área. Então o homem, ele não tem, e aí ele se acomoda muitas vezes. Por quê? Porque a mulher tomou a frente, é a mulher que resolve, é a mulher que vai na frente, é a mulher que faz.
faz. Não, esse não é o nosso papel. Nós temos que ajudar esse marido a tomar a frente do lar. Nós temos que ajudá-lo a liderar esta casa. E nós vamos juntos fazendo o quê? Equilibrando esse lar. Nós precisamos administrar sim a nossa casa e o lar, queridas, a casa, nós somos dona de casa e da casa. Então, essa função é nossa. Nós não podemos falar, não, marido, você vai fazer todo o serviço de casa que quem vai ganhar o mundo sou eu, né? Não, não é esse o papel. Nós precisamos cuidar do lar, a organização, a administração, cuidar de filhos. Sim, a mulher, ela tem essa habilidade, ela foi chamada para isso. A maternidade, a mulher é quem atua mesmo. O homem, ele vem junto, sim, provendo, ajudando. Isso não quer dizer, homens, que vocês também não podem lavar uma loucinha, vocês devem lavar uma louça, né? Não vai cair a mão de vocês. Vocês precisam, sim, ajudar nas tarefas de casa, principalmente se os dois trabalham, né? Se tem jornada dupla, então vocês precisam combinar essas coisas que são pontos que são fáceis de resolver. Então, o importante, irmãos, é nós estabelecermos uma rotina, cada um ajudar da maneira que pode, mas tendo a clareza dos papéis. A mulher pode trabalhar fora? Pode. Se ela às vezes até ganha mais que o marido, e isso não pode fazer com que você se sinta superior ao seu marido. Esse é um outro pecado. Ah, porque eu ganho mais, porque é o meu dinheiro, porque eu que cuido, porque eu que faço. Não. Irmãos, casamento é parceria. Casamento é cumplicidade. Vocês precisam unir forças. O casamento não é para ficar medindo forças. Não, nós precisamos unir forças para que essa família, para que este lar seja bem sucedido em todas as áreas. Então é na criação de filhos. Então os dois vão sentar, colocar tudo na mesa, planejar a vida juntos, planejar o que vão fazer, como vão fazer. Então, mulher, você não precisa esconder o seu cartão do marido, não. Vocês precisam colocar o orçamento na mesa. Os dois ganham X, coloca junto lá. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo como família? Então, isso precisa ser muito bem conversado. Precisa existir humildade, precisa existir disposição de coração para aceitar quando precisa corrigir, quando precisa pedir perdão. Gente, se não existir essa cumplicidade, essa parceria, o casamento não vai ser bem sucedido. Então, mulheres, tem que abaixar a guarda, não ouvir as vozes dessa sociedade que é extremamente machista e feminista. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é maravilhoso. E Deus, Cristo Jesus, ele compara a sua igreja a um casamento. É porque casamento é coisa boa, né? Casamento é bênção de Deus. Então, esse casamento precisa ser vivido com alegria, com amor. E se você estiver aqui hoje e achando que o seu casamento não vale a pena, ou quem sabe você está tão frustrada, tão decepcionado com o seu marido, com a sua esposa, que você não consegue se relacionar de maneira saudável, Cristo Jesus está aqui. Ele precisa fazer parte do seu casamento. O casamento precisa ser vivido a 3. É você, mulher, seu esposo e Cristo Jesus nesta relação. Aí tudo vai dar certo, porque nós não vamos praticar o que está no nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se nós formos direcionados e vivermos no impulso do nosso coração, nós vamos viver distante desta verdade de Deus. Mas quando nós nos submetemos à palavra de Deus, então nós vamos ser guiados por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, e aí tudo muda. Tudo muda. Então, estar em casa, se você trabalha fora ou se você está no lar, faça tudo com alegria, ame a sua família, priorize os seus filhos, o seu marido, deixa de lado as diferenças. É muito gostoso. Imagine você em casa, cuidando da sua casa. Seu marido vai chegar cansado do trabalho, com a cabeça cheia de coisa. Vai chegar em casa, encontrar uma casa toda suja, de qualquer jeito, uma mulher reclamando. Não, mude esta realidade.
Que o seu marido chegue em casa e encontre uma casa cheirosa, uma casa organizada, você ali plena, né? Com graça de Deus para receber esse marido, para receber esses filhos com carinho. O nosso lar, irmãos, o nosso lar, queridos, precisa ser o melhor lugar desse mundo. É o nosso lar. É um lugar que deve exalar alegria, paz, tranquilidade, porque o mundo aí fora é desafiador. E nós temos que enfrentá-lo todos os dias, mas quando a gente está dentro do nosso lar, nós precisamos gozar desta paz que Deus dá. Nós precisamos gozar desta alegria que é o casamento. Então é maravilhoso estar casado, né? E existem tantas piadas, né? Ai, você vai casar, você vai acabar com a sua vida. Não, gente, casamento é bênção de Deus. Amém. Então que você valorize isso, mulheres. Nós temos muitas diretrizes, muitos ensinos a respeito da sabedoria que Deus nos dá para administrarmos o nosso lar. Lá em Provérbios 31 tem ali toda a instrução necessária para nós mulheres, para administrarmos a nossa casa, para lidarmos com o marido, com os filhos, com os empregados, com a sociedade. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e praticá-la, para que o nosso casamento seja para a glória de Deus. Para que você seja uma mulher sábia, para que você não ande conforme os conselhos do mundo, mas conforme a palavra de Deus. Deus nos constituiu, Deus nos fez para sermos sábias, para ganharmos o coração dos nossos filhos e do nosso marido todos os dias. Essa é a vontade de Deus. Ok, então para a gente fechar, nós falamos o seguinte: Deus criou todas as coisas, criou o casamento, criou homem e mulher, perfeito. Entrou o pecado na humanidade, afetou o relacionamento dos dois, se tornaram imperfeitos. Então nós somos imperfeitos. Dentro desse conceito de casamento, como Deus estabeleceu, como Deus instituiu, cada um de nós, homem e mulher, temos papéis específicos. O homem exercendo sua liderança, a mulher cuidando desse equilíbrio e a edificação do lar. Ok. A pergunta que surge é: pastor, afinal de contas, é possível ou não ser feliz no casamento? Porque se o pecado nos afetou tanto assim, se é tão desafiador e se a gente não consegue cumprir exatamente com os nossos papéis como deveríamos, existe possibilidade de ser feliz no casamento? Você já deve ter ouvido aquelas expressões tipo: eu me casei para ser feliz. E a pessoa se frustra porque não consegue alcançar a felicidade no casamento. Aí alguém teve uma ideia diferente. Não, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. E aí se frustra também. Por quê? Porque você não consegue fazer as pessoas felizes. As pessoas não podem viver em função do que você faz e você não pode viver em função do que o outro faz. Como é então que nós vamos alcançar a felicidade no casamento? A fonte chama-se Cristo. Olha que interessante. Adão era o representante, ou aliás, é o representante de toda a humanidade. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ele é o cabeça. Cabeça é uma expressão que significa representante. Por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos, ok? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como, quando, aonde nós pecamos? Em Adão. O pecado dele nos representou. Mas aqueles que são cristãos têm um outro cabeça, um outro representante. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é chamado nos evangelhos de o segundo Adão. O que Cristo faz é exatamente o oposto do que fez Adão. Adão desconstruiu o ideal de perfeição. Cristo resgata até a glorificação e perfeição. Então vejam bem, quando Deus fez Adão e Eva, qual era a finalidade? Que eles vivessem para a glória de Deus. Prova disso, Deus descia no jardim ao entardecer. Deus tinha um culto com Adão e Eva, eles cultuavam a Deus. Por isso que a Patrícia usou a expressão: casamento não é um contrato, um acordo entre duas pessoas. Casamento é um culto nupcial. Antigamente, observava-se mais rigorosamente o casamento no espaço de culto mesmo, né, no templo. Porque tinha toda a construção da ideia de um casamento e um culto nupcial. Tanto é que, se você observar, lá em Gênesis tinha o culto,
Aí você observa Apocalipse 21 e 22 termina com um casamento. Gênesis 1 e 2 começa com um casamento que deu errado, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22 termina com um casamento que deu certo, Cristo e a igreja. Ou seja, toda a narrativa bíblica é um culto. Toda a história das Escrituras projeta exatamente para esse culto nupcial que é o casamento, a chamada bodas do Cordeiro. Nós somos uma noiva adornada, Cristo é o noivo. Vocês perceberam que até o rito que a nossa tradição cristã tem, né, de trazer a noiva e ela vem até metade do caminho, o noivo vai ao encontro, aí você vê Paulo escrevendo, olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, logo após nós, os que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ar. Há toda uma conotação matrimonial. O casamento é um lugar perfeito para nutrir a adoração e a devoção a Deus. Qual é então o segredo da felicidade? Cristo. Simples assim. Viver os princípios da palavra de Deus e ponto. Todas as outras questões que têm a ver com personalidade, porque meu marido é nervoso, porque ele teve uma tradição familiar difícil, porque ele é desorganizado, ou que as pessoas que gostam de trabalhar com os chamados temperamentos, porque é melancólico, fleumático, sanguíneo e tal. Essas são questões secundárias. Ninguém aqui é perfeito. Nem as mulheres, nem os homens, nós não somos fáceis, mas quando a gente compreende que vivemos para Cristo e obedecemos à luz da palavra de Deus, tudo muda. Nós que temos a herança pentecostal, a gente gosta muito de dar aquela conotação de ser cheio do Espírito Santo, ser avivado. Só que leia Efésios 5. Que interessante, o apóstolo Paulo, quando dá aquela orientação, ele fala assim, olha, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro que há um imperativo ali. O imperativo é, não se embriaguem e sejam cheios do Espírito. A gente só foca não se embriagar, né? Mas não ser cheio do Espírito é pecado também, porque o Senhor disse que nós temos que ser cheios do Espírito. Então nós temos essa obrigação de buscar mesmo do Senhor. Aí ele fala quais são as evidências de alguém cheio do Espírito. Sabe quais são? O marido que ama a esposa que honra o marido, pais que não irritam seus filhos, ele traz isso para um ambiente familiar. Então, o melhor lugar para nutrir a sua espiritualidade é dentro da sua casa. Não é a igreja. A igreja, quando se reúne em culto, é apenas a expressão pública do que cada um é individualmente. E a crise que nós estamos vivendo é exatamente porque a crise está no casamento. Então, resolvendo o problema no casamento, ele reflete na família, aí é a célula máter da sociedade, e reflete na sociedade. Por que vocês acham que existe um ataque feroz de Satanás nos meios políticos, midiáticos, tentando fragmentar a família tradicional? Porque ele sabe que desestruturando a família, acaba a sociedade. Não existe ninguém bem estruturado e forte sem uma boa família. Grandes empresários, donos de conglomerados, bancários, pessoas donas de... É interessante que você vê, por exemplo, as emissoras de TV atacam a família o tempo todo, mas elas todas pertencem a uma família. Ou é a família Marinho, ou é a família Santos. Vocês já perceberam? Né? Ou da Record, da família Macedo. É sempre a família. Por quê? Pessoas bem-sucedidas têm uma família estruturada. E as que não são, geralmente têm aquele histórico, aquele rastro de desestruturação, de fragmentação, de divisão, de falta de planejamento. A igreja é o agente transformador na sociedade. Por isso a igreja é tão atacada. A igreja ensina os princípios, ensina a educação de filhos, ensina sobre fidelidade, sobre vida conjugal. Então, eu vou chamar isso de plausibilidade. Qual é o meio plausível para que a gente seja feliz? Cristo, ponto final. Nós somos imperfeitos, Cristo é perfeito e nós estamos caminhando na sua justiça. E o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento, que Deus te dê graça, sabedoria. Olhe sempre para as Escrituras, a importância do culto dominical, da orientação de Deus através da vida pastoral, a instrução das Escrituras, é aplicando cada detalhe da nossa vida com paciência e a gente vai construindo esse lar abençoado e feliz para a glória de Deus. Amém? Vamos lutar pela nossa família, né? Nós vivemos um caos, né, nessa sociedade, nesse mundo caído, mas tendo Cristo em nós, tudo é possível.
Então são pessoas imperfeitas que vivem para a glória de Deus. Com Cristo à nossa frente nós seremos, já somos e seremos cada vez mais bem-sucedidos, fazendo a diferença nesse mundo de trevas. Nós somos luz, nós fomos chamados para ser luz e para sermos sal. Que possamos fazer a diferença com a nossa vivência familiar, com o nosso testemunho para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Você me permite orar, pastor? Vamos orar? Eu gostaria que você ficasse em pé, que você abraçasse seu cônjuge. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Como é bom poder ouvir a Tua palavra, como é bom receber a orientação do Senhor através das Escrituras. Assim como nós iniciamos nessa manhã cantando sobre a bondade de Deus, nós podemos olhar para a história da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família e ver que todos os momentos que nós presenciamos, cada experiência, momentos de alegria, momentos difíceis em que lágrimas foram derramadas, momentos de conflito, de decepção, momentos em que, às vezes, até mesmo o desejo de abandonar tudo e ir embora pode ter passado na mente ou no coração de alguns de nós. Mas o Senhor nos preservou. O Senhor nos sustentou. O Senhor permitiu que estivéssemos aqui nessa manhã. E o Senhor tem nos ensinado sobre a importância de exercermos cada um de nós, dentro da vida conjugal, o nosso papel. Pedimos perdão pelas omissões, Sim, meu Deus. pedimos perdão pela preguiça, pedimos perdão pelo egoísmo, porque às vezes nos dedicamos tanto, Senhor, aos nossos objetivos, que parecemos não ter tempo para fazer aquilo que realmente importa. Senhor, a cada um. Às vezes machucamos o nosso cônjuge, ferimos os nossos filhos, nos afastamos desse núcleo familiar, mas nessa manhã nós pedimos perdão ao Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor resgate em nós homens, o papel de liderança dentro da nossa casa. Sim, Jesus. Ajuda-nos a sermos aquela voz que direciona os filhos, que os orienta com amor, com carinho, a termos as mãos estendidas para que a nossa esposa se sinta amada, acolhida, respeitada e protegida. Sabemos da importância, ó Deus, que nós temos dentro da nossa casa e que vamos passar isso para outras gerações. Alguns dos meus irmãos aqui já podem ser avós e já estão vivendo a experiência de educar uma outra geração. Mas a Tua palavra diz que a bênção do Senhor está sobre os filhos dos filhos até 1000 gerações. Que a Tua bênção repouse sobre cada um de nós. Que o nosso lar seja um lar feliz, tendo como fonte Jesus. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém.